Rachel Green namorava Brad Coleman há 8 meses. Durante esse tempo, ela aprendeu a se diminuir. Não fisicamente, é claro. Brad também tinha opiniões sobre isso. Ela se tornou menor nas coisas que importavam. Passou a ter opiniões mais moderadas, fazer escolhas mais seguras e demonstrar menos entusiasmo por coisas que ele considerava sem importância, como sobremesas. Rachel adorava sobremesas. Sempre adorou. A sua avó ensinou-a a cozinhar quando ela tinha 6 anos. Algumas das melhores memórias de Rachel envolviam bancadas cobertas de farinha e o cheiro de biscoitos assando no forno. Ela trabalhava num pequeno café no North End, especificamente porque adorava estar perto de doces, café e comida caseira que faziam as pessoas sorrirem. Brad achava que era um desperdício do seu diploma. Ela tinha um diploma em administração de empresas pela Boston College. Ela poderia estar a fazer algo mais substancial do que servir cafés com leite para turistas. Mas Rachel adorava o seu trabalho. Adorava os clientes habituais que apareciam todas as manhãs. Adorava os senhores italianos que discutiam sobre futebol enquanto tomavam café expresso. Adorava a correria da manhã e a tranquilidade da calmaria da tarde. Só queria que Brad compreendesse isso. Esta noite deveria ser especial. Brad tinha feito uma reserva no Bella, um dos melhores restaurantes italianos do North End. Ele tinha estado distante ultimamente, trabalhando até tarde e distraído quando estavam juntos. Rachel esperava que este jantar significasse que ele estava a fazer um esforço. Ela vestiu o seu vestido azul marinho favorito, que era justo, mas confortável, do tipo que a fazia sentir bonita sem esforço. Ela arrumou o cabelo em ondas suaves e colocou os brincos que Bradley lhe deu no seu aniversário. Ela queria que esta noite fosse perfeita. O restaurante era lindo, iluminação suave, toalhas de mesa brancas e os aromas sedutores de alho, vinho e pão fresco. Sentaram-se numa cabine de canto, mas Brad passou a maior parte do jantar ao telemóvel, ocasionalmente levantando os olhos para falar sobre o seu último caso. Rachel pediu a sua massa favorita, primavera, e apreciou-a genuinamente, apesar dos comentários de Brad sobre os hidratos de carbono. Olhando agora para a emenda de sobremesas, sentiu uma excitação familiar. "Oh, eles têm tiramisu", disse ela, incapaz de esconder o sorriso. "Adoro o tiramisu deles. Definitivamente vou pedir sobremesa." Brad levantou os olhos do telemóvel, a sua expressão mudando para algo que Rachel tinha aprendido a reconhecer. Julgamento disfarçado de preocupação. "A sério? Outra sobremesa? Tens comido muito ultimamente?" As palavras atingiram-na como uma bofetada. O sorriso de Rachel vacilou. "Só estou a dizer", continuou ele. Brad pousou o telemóvel e recostou-se, exalando uma confiança casual. "Estás a ficar um pouco gordinha, querida. Talvez seja melhor não pedires." A palavra pairou no ar entre eles. Gordinha. Rachel sentiu o rosto acorar. Ela pousou cuidadosamente a emenda de sobremesas, com as mãos subitamente a tremer. "O quê?" "Não fiques na defensiva. Estou a cuidar de ti." O tom de Brad era razoável, como se estivesse a explicar algo óbvio para uma criança. "Queres caber naquele vestido de dama de honra no mês que vem, certo?" O casamento da Sarah. "Disseste que estava um pouco apertado quando o experimentaste." "Não estava. Só disse que estava confortável." "Então, talvez seja melhor evitar o tiramisu." Ele pegou o telemóvel novamente. "Estou a tentar ajudar-te, Rachel. Alguém tem de ser honesto contigo." Rachel olhou para o prato, sentindo as lágrimas picarem nos olhos. Ela não iria chorar. Não ali. Não em público. Não por causa disso. Mas não era só isso. Eram 8 meses de comentários sobre o seu trabalho, o seu peso, as suas roupas e os seus amigos. 8 meses a sentir que nunca era boa o suficiente ou adequada. Ela estava prestes a dizer algo. Provavelmente pedir desculpa, porque era isso que ela sempre fazia. Mas então uma voz cortou o momento como uma lâmina. "Precisas de sair agora." Assustada, Rachel olhou para cima. Um homem estava ao lado da mesa deles. Era alto e de ombros largos e vestia um fato escuro caro. Tinha cabelo escuro, traços marcantes e olhos que estavam fixos em Brad, transmitindo uma emoção que fez Rachel prender a respiração. Ela conhecia aquele homem, não pessoalmente, mas já o tinha visto antes. Ele entrava no café todas as manhãs às 7h30, pedia um expresso e um corneto, e sentava-se num canto a ler o jornal.
Era sempre educado e generoso com as gorjetas e tinha um ar de autoridade tranquila que fazia com que as pessoas lhe dessem espaço. E naquele momento, ele olhava para Brad como se quisesse cometer um homicídio. Brad pestanejou, claramente surpreendido. Desculpe, eu conheço? Não, respondeu o homem, e não vai conhecer. A voz do homem era baixa, controlada e perigosa. Levante-se, saia, não volte. Ouça, amigo, não sei quem você pensa que é. Você é alguém que sabe quando sair antes que as coisas fiquem desagradáveis. A expressão do homem não mudou, mas havia algo no seu tom de voz que fez o rosto de Brad empalidecer. Tem 10 segundos. Brad levantou-se rapidamente, quase derrubando o seu copo de vinho no processo. Isto é uma loucura. Rachel, vais vir? Ela ficou paralisada, olhando entre Brad e o estranho que acabara de defender a sua honra, como se estivesse num filme. O estranho virou-se para ela e a sua expressão mudou completamente. O perigo derreteu-se em algo mais suave e caloroso. És perfeita, disse ele baixinho, e as palavras atingiram Rachel como um soco no peito. Não deixes ninguém dizer-te o contrário. Então ele olhou para Brad e a cordialidade desapareceu. 9 segundos. Brad pegou o casaco. Isso é loucura. Rachel, ligo para você mais tarde. Conversaremos sobre isso quando você estiver racional. Ele saiu rapidamente, passando entre as mesas em direção à saída. Vários clientes o observaram partir com interesse. Rachel ficou sentada em silêncio, chocada, olhando para o estranho que acabara de arruinar toda a sua noite. Desculpa, disse ele, agora com uma voz mais suave. Normalmente não me intrometo nos assuntos dos outros, mas não consegui evitar. Ele parou e pareceu recompor-se. Mereces melhor do que isso. Nem sequer te conheço, disse Rachel com a voz trêmula. Não, mas eu conheço-te. Vendo a sua expressão confusa, ele sorriu ligeiramente. Trabalhas no Café Amore. Faz o melhor cappuccino do North End. Tem sempre flores no avental ao meio-dia porque ajuda o Ângelo com os doces. E sorri para todos como se fossem as pessoas mais importantes do mundo. Rachel pestanejou. Reparou nisso tudo? Reparo em tudo. Ele apontou para a mesa atrás deles. Eu estava sentado ali. Ouvi tudo o que ele disse. E não me arrependo de ter intervindo. Quem é você? Giovanni Russo. A maioria das pessoas chama-me Gio. Ele estendeu a mão. Rachel apertou-a automaticamente. O seu aperto era firme e caloroso. Rachel Green, eu sei que usas um crachá. O seu sorriso era discreto, mas genuíno. Posso sentar-me por um momento? Ela deveria dizer não. Deveria processar o que acabara de acontecer, ligar para Brad e pedir desculpas pela cena que causara. Mas ela não queria fazer nenhuma dessas coisas. Está bem, ouviu-se dizer. Jill sentou-se na cabine em frente a que Brad estava sentado momentos antes. De perto, ele era ainda mais impressionante. Tinha olhos escuros e um queixo bem definido, e o tipo de presença que fazia as pessoas olharem 2 vezes. Você vem ao meu café todas as manhãs, disse Rachel, precisando dizer alguma coisa. Todas as manhãs, há 6 meses. Às 7h30, café expresso e corneto, mesa de canto. És uma criatura de hábitos muito consistentes. Ele fez uma pausa. Além disso, o café é excelente, assim como a companhia. A companhia? Tu. Mesmo quando estás ocupada, sempre arranjas tempo para perguntar como está a minha manhã. Lembraste-te do meu pedido da semana passada, mesmo quando aquele turista foi rude contigo. Lidou com isso com elegância. A sua expressão escureceu ligeiramente. Ao contrário do seu ex-namorado, que devia ter lhe tratado como se fosse a lua. Ex-namorado. Ex-namorado, corrigiu Rachel, surpreendendo-se a si própria. Acho que depois do que passou, merece alguém que a aprecie. Não me conhece bem o suficiente para dizer isso. Conheço-a melhor do que ele. Jill recostou-se. Sei que adoras o teu trabalho, mesmo que as pessoas provavelmente digam que estás a desperdiçar o teu diploma. Sei que cozinhas para aliviar o estresse porque o Ângelo disse que trouxeste 3 fornadas de biscoitos na segunda-feira passada. Sei que és gentil com todos, mesmo quando eles não merecem. E, disse ele, mantendo o olhar fixo nela, sei que és linda exatamente como és. Rachel sentiu as lágrimas picarem os olhos novamente, mas por um motivo diferente desta vez. Não se pode simplesmente dizer coisas assim às pessoas. Por que não? É verdade. Ela gesticulou impotente. Porque não nos conhecemos. Porque isto é loucura.
porque acabaste de expulsar o meu ex-namorado. Agora estás aqui sentado a dizer-me que sou bonita. E eu não sei como processar nada disso. Deixa-me pagar-te um tiramisu enquanto decides. Oh, querias tiramisu? Pede a minha conta. Ele chamou a atenção do empregado com um único gesto. Era o tipo de autoridade natural que Rachel já tinha visto no café antes, mas nunca tinha realmente notado. 2 tiramisus, por favor, e outra garrafa de Barolo, por favor. Gio, não precisas de fazer isso. Eu quero fazer. Tiveste uma noite terrível porque o teu namorado foi horrível. Deixa-me tornar isso um pouco melhor. O empregado apareceu com o vinho, com os olhos cheios de conhecimento. Senhor Russo, claro, disse ele imediatamente. Depois de ele sair, Rachel olhou para Jill com uma nova consciência. O empregado conhece-te. Eu venho aqui frequentemente. Ele dirigiu-se a si como Senhor Russo com respeito. Eu dou boas gorjetas. Não é por isso, disse ele. Rachel estudou. Ela cresceu no North End. Ela sabia como era o respeito e a autoridade neste bairro. Quem é você realmente? Já lhe disse, Giovanni Russo. E o que faz Giovanni Russo? Eu administro os interesses dos negócios da família. Foi uma resposta cuidadosa e ensaiada. Rachel pensou em como Brad tinha empalidecido, em como o empregado de mesa tinha aparecido imediatamente, com o seu fato caro e autoridade discreta. Ela devia estar com medo. Devia inventar uma desculpa e ir embora. Em vez disso, ela disse, negócios da família no North End. Interessante. A expressão de Jill mudou ligeiramente. Talvez surpresa. Respeito. É perspicaz. Eu cresci aqui. Sei como as coisas funcionam. Ela olhou diretamente nos olhos dele. Devo ficar preocupada? Não comigo. Nunca comigo. Ele disse isso com tanta convicção que Rachel acreditou nele. Eu nunca te machucaria, Rachel. Não é assim que eu sou. Ele parou. Com pessoas que importam. Eu importo. Nós acabamos de nos conhecer. Eu bebo o teu café há 6 meses. Nós nos conhecemos há muito tempo. Só agora é que tive coragem para falar contigo. O tiramisu chegou. 2 porções perfeitas, polvilhadas com delicado cacau em pó. Rachel olhou para a sua, pensando nas palavras de Brad. Gordinha, ele disse, como se fosse a pior coisa que ela pudesse ser. Não sou magra, disse ela baixinho. Sou curvilínea, gosto de comida, gosto de cozinhar, gosto de comer as coisas que faço. Mas o Brad sempre me fez sentir que isso era errado, como se eu devesse pedir desculpa por ter um corpo que não é perfeito como o das revistas. O Brad é um idiota. Jill pegou no garfo. És linda, tens proporções perfeitas. És o tipo de beleza que é real, em vez de fabricada. Ele deu uma garfada no tiramisu. Qualquer pessoa que te faça sentir mal por gostar de comida não merece comer contigo. Apesar de tudo, Rachel deu por si a sorrir. Isso é um insulto muito específico. Sou italiano. A comida é sagrada. Fazer alguém sentir-se culpado por comer é basicamente um pecado. Isso está na Bíblia? Está na Bíblia italiana. É um livro completamente diferente. Mas ele também estava a sorrir. Rachel pegou o garfo e deu uma garfada no tiramisu. Estava perfeito, cremoso e rico, com o café expresso cortando a doçura na medida certa. Bom? Perguntou Jill. Incrível. Que bom. Come tudo. Aproveita. A vida é curta demais para sobremesas medíocres e homens que não te apreciam. Eles comeram em um silêncio confortável por um momento. Então Rachel disse, provavelmente devo processar o que acabou de acontecer. O Brad e eu estamos juntos há 8 meses. Não posso simplesmente... Podes fazer o que quiseres. É essa a questão. Jill pousou o garfo. Mas se me pedes a minha opinião, o que não fizeste, vou dar-te na mesma. O Brad Coleman é um advogado que se acha mais importante do que é. Ele fala de forma condescendente com os empregados. Ele verifica o telemóvel durante o jantar. Ele fez-te sentir pequena. Mereces melhor. Como sabes que ele é advogado? Sei muitas coisas. Isso é sinistro, é prático. Presto atenção. Ele fez uma pausa. Rachel, continuou ele, não estou a pedir que tomes nenhuma decisão esta noite. Não estou a pedir nada. Só quero que saibas que o que ele disse estava errado. Não és gordinha. És perfeita. Qualquer pessoa que valha o teu tempo saberia disso. Rachel sentiu como se algo tivesse se partido em seu peito. Quando foi a última vez que alguém a defendeu assim?
Alguém que a viu e gostou do que viu incondicionalmente. Obrigada por intervir, disse ela baixinho. Pelo tiramisu. Por dizer que ela tinha parado. A emoção tornou a sua voz grossa. Por dizer o que disseste. Eu quis dizer cada palavra. Eles terminaram as sobremesas. Jill contou-lhe sobre ter crescido no North End e os negócios da sua família. Ele foi cuidadosamente vago, mas honesto o suficiente. Rachel contou-lhe sobre o seu café, sobre cozinhar e o seu desejo de abrir a sua própria padaria um dia. Devias, disse Jill. Serias incrível nisso. É um grande investimento, um grande risco. As melhores coisas geralmente são. Quando a conta chegou, Jill pagou as refeições dos dois antes que Rachel pudesse protestar. O teu ex-namorado deixou-te com a conta. Estou apenas a corrigir o erro dele. Jill, isso é demais. Não é nada, e já está feito. Ele levantou-se e ofereceu-lhe a mão. Vamos, vou acompanhar-te até casa. Não precisas, disse eu. Eu sei. Eu quero. Eles caminharam juntos pela parte norte da cidade. As ruas familiares estavam tranquilas no final da noite. Rachel morava acima de uma livraria a 3 quarteirões do café. Quando chegaram ao prédio dela, ela virou-se para Jill. Obrigada por esta noite, por tudo. Obrigado por melhorar um pouco uma noite terrível. Você fez mais do que um pouco, ele respondeu. Ela hesitou. Vejo-te amanhã no café às 7h30. Às 7h30, como sempre. O seu sorriso era suave. Vou pedir o de sempre, um expresso e um corneto. E alguns minutos do teu tempo, se puderes dispensá-los. Acho que consigo. Jill aproximou-se sem tocar, mas perto o suficiente para Rachel sentir o cheiro da sua colônia. Algo caro e sutil. Rachel, o que eu disse no restaurante, eu quis dizer. Tu és perfeita. Não deixes ninguém te convencer do contrário. Antes que ela pudesse responder, ele beijou-lhe a testa. Foi gentil, breve e respeitoso. Então, ele deu um passo para trás. Boa noite, Rachel Green. Boa noite, Giovanni Russo. Ela observou-o afastar-se, a sua figura desaparecendo nas sombras do extremo norte da cidade. Então, ela subiu para o seu apartamento e chorou, não porque Brad a chamara de gordinha, mas porque alguém a defendera, chamara-a de perfeita, e a via como ela realmente era. O seu telemóvel vibrou. Naturalmente, era Brad. Aquilo foi embaraçoso. Quem era aquele tipo? Estás a sair com ele? É por isso que tens estado distante? Precisamos de conversar sobre isso. Liga-me. Rachel ficou a olhar para a mensagem por um longo momento. Então ela a apagou, bloqueou o número dele e sentiu, pela primeira vez em 8 meses, que podia respirar. Na manhã seguinte, Rachel chegou ao Café Amor às 6 horas para se preparar para o dia. O seu chefe, Angelo, já estava lá, trabalhando na massa de pastelaria. Chegaste cedo, disse ele olhando para cima. Está tudo bem? Está tudo bem. Rachel amarrou o avental. Na verdade, está melhor do que bem. Sim, você parece diferente. Ótimo. Diferente. Brad e eu terminamos. Angelo parou no meio do rolo. Finalmente, aquele cara era um idiota. Desculpe, mas é verdade. É verdade. Rachel começou a medir os grãos de café. Além disso, Giovanni Russo virá esta manhã. Ele vem todas as manhãs. Eu sei, mas desta vez vou realmente falar com ele. Tipo, falar com ele de verdade? Angelo ergueu as sobrancelhas. É mesmo? Demoraste bastante para notar ele. O que isso quer dizer? Aquele homem vem aqui todos os dias há 6 meses, Rachel. Ele pede sempre a mesma coisa. Senta-se no canto e observa-te como se fosses a pessoa mais interessante que ele já viu. E tu nunca reparaste. Reparei que ele era um cliente habitual. Não reparei. Ela parou. Era óbvio, aparentemente, para todos, exceto para ti. Ângelo sorriu. O Jill é um bom homem, respeitado, talvez um pouco perigoso, mas bom para as pessoas que são importantes para ele. Se ele está interessado em ti, é um elogio. Como é que ele é perigoso, exatamente? Negócios de família. Mas principalmente do tipo legítimo. Ele mantém o bairro seguro, ajuda os negócios locais e cuida das pessoas. Ele é antiquado, sabes? Ângelo voltou para a sua massa. Podias ter alguém muito pior do que Giovanni Russo. Acabei de sair de um relacionamento com alguém que não me merecia. Agora tens uma oportunidade com alguém que pode realmente apreciar-te. Não penses demais nisso. Exatamente às 7h30, a porta do café abriu-se.
Jill entrou vestindo um fato caro e óculos escuros, que tirou ao entrar. A sua expressão mudou de profissional para calorosa no momento em que viu Rachel. Bom dia, disse ele, aproximando-se do balcão. Bom dia, o de sempre. Por favor. Rachel preparou o café expresso com mãos mais firmes do que esperava. Quando o colocou na mesa com o corneto, os dedos dele se tocaram. Obrigado, disse Jill baixinho, pela noite anterior e por ela não ter fugido quando as coisas ficaram complicadas. Obrigado por me defender e pelo que disse. Falei sério. Os olhos dele fixaram-se nos dela. Cada palavra. Bloqueei o número do Brad. Algo feroz e satisfeito cruzou o rosto de Jill. Ótimo. Então, estou oficialmente solteira agora. Que pena para o Brad. Que sorte para todos os outros. Rachel sorriu apesar de si mesma. Você é muito confiante. Sou honesto. Ele pegou o seu café expresso. Rachel, gostaria de levá-la para jantar. Um jantar de verdade. Só nós dois. Sem ex-namorados terríveis para nos interromper. Considerarias? Acabei de terminar com alguém. Eu sei. Não estou a pedir-te em casamento. Só estou a convidar-te para jantar. Ontem à noite expulsaste o meu ex-namorado e agora estás a convidar-me para sair. Isso é muito rápido. Há 6 meses que queria convidar-te. Ontem à noite ganhei coragem para o fazer. Ele sorriu ligeiramente. Então, o que me dizes? Rachel pensou em Brad. Passara cerca de 8 meses a sentir-se demasiado grande, demasiado barulhenta e demasiado exagerada. Recebera comentários disfarçados de preocupação e críticas disfarçadas de ajuda. Depois, pensou em Jill a dizer-lhe que ela era perfeita, como se fosse a verdade mais simples do mundo. Está bem, disse ela. Jantar, mas nada sofisticado. Um lugar onde possamos realmente conversar. Conheço o lugar certo. O sorriso de Jill se ampliou. Amanhã à noite às 7 está ótimo. Ele começou a caminhar em direção à sua mesa habitual, mas então se virou. E Rachel, vista o que te deixar confortável. És linda de qualquer maneira. Ele sentou-se e pegou no jornal, agindo como se nada de extraordinário tivesse acabado de acontecer. Enquanto isso, Rachel ficou atrás do balcão, com o coração acelerado e o rosto corado. Ela sentia como se todo o seu mundo tivesse mudado em 12 horas. Ângelo apareceu ao seu lado. Estás a sorrir. Tenho um encontro com o Gio. Com o Gio. Ótimo. Ele vai tratar-te bem. E se não tratar, se vou envenenar o corneto dele. Ângelo. O quê? Só estou a ser protetor. És como uma filha para mim. Ele apertou-lhe o ombro. Fica feliz, Rachel. Tu mereces. Mais tarde naquela manhã, depois que a agitação diminuiu e Giles saiu com um sorriso e a promessa de buscá-la no dia seguinte, o telemóvel de Rachel vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Aqui é o Brad. Estou a enviar uma mensagem do meu telemóvel do escritório, já que tu me bloqueaste, o que foi infantil. Precisamos de conversar. A cena de ontem à noite foi embaraçosa e acho que me deves uma explicação. Além disso, quem era aquele tipo? Estás a trair-me? Liga-me. Rachel ficou a olhar para a mensagem por um longo momento. Depois, bloqueou o número e voltou ao trabalho com um sorriso no rosto, porque pela primeira vez em 8 meses, sentia-se novamente ela mesma. E isso era perfeito. Na noite seguinte, Rachel trocou de roupa 4 vezes antes de finalmente decidir por jeans e um suéter verde claro que destacava os seus olhos. Casual e confortável. Exatamente o que Jill havia sugerido. Ela ficou olhando para si mesma no espelho, tentando silenciar a voz na sua cabeça que soava suspeitosamente como Brad. O suéter era justo, mas não apertado. Realçava as suas curvas. Brad teria sugerido algo mais solto, que realçasse melhor a sua silhueta. Rachel silenciou aquela voz e colocou os seus brincos favoritos. Exatamente às 19 horas, a campainha tocou. Ela abriu a porta e encontrou Jill ali, de jeans escuros e uma camisola preta, com um visual injustamente atraente, sem sequer tentar. Estás linda, disse ele imediatamente. Ainda nem viste a roupa direito. Acabei de abrir a porta. Não precisas de ver, estás sempre linda. Ele ofereceu o braço. Pronta? O restaurante que ele tinha escolhido era pequeno e familiar, escondido numa rua lateral. O tipo de lugar que só os locais conheciam.
Não havia toalhas de mesa elegantes, nem cartas de vinhos pretensiosas. Apenas boa comida e um ambiente acolhedor. O proprietário cumprimentou Jill com um abraço e um olhar cúmplice. Giovanni, e finalmente trouxeste alguém. Rosa, esta é a Rachel. Rachel, Rosa Benedetti. Ela alimenta-me desde os meus 8 anos. Rosa estudou Rachel com o seu olhar perspicaz de avó e depois sorriu calorosamente. Menina bonita, boas curvas. Os homens italianos gostam de mulheres com algo para se agarrar, não dessas modelos magras. Ela deu uma palmadinha na bochecha de Rachel. Esta noite vais comer porções a sério. Jill, certifica-te de que ela come. É esse o plano, Rosa. Sentaram-se numa mesa tranquila no canto, longe do barulho da cozinha, mas com uma vista perfeita de todo o restaurante. Rachel reparou que Jill se sentou de costas para a parede. Era o tipo de hábito que demonstrava estar sempre atento às saídas e aos ângulos. Trouxeste-me a um lugar que a tua família conhece, disse Rachel depois que Rosa se afastou, prometendo a melhor refeição que eles já tinham tido. Rose não é realmente da família. Só parece que é. Jill sorriu. Sim, eu queria um lugar confortável, um lugar real, não tentando me impressionar com vinho caro e toalhas de mesa brancas. Eu poderia fazer isso, mas prefiro que vejas quem eu realmente sou do que quem eu poderia fingir ser. Uma garrafa de vinho apareceu da reserva privada para a garota especial de Giovanni. Rachel teve que rir da expressão ligeiramente envergonhada de Jill. Desculpe. Rose é entusiasmada. Ela me chamou de sua garota especial. Eu percebi. Estamos num encontro há apenas 10 minutos. Eu bebo o seu café há 6 meses. Rose sabe que eu não trago mulheres aqui. Ela está a tirar conclusões precipitadas. Elas estão erradas. Jill olhou diretamente nos olhos dela. Não, não estão. Estou apenas a tentar ir com calma para não te assustar levando-te a um restaurante onde o proprietário já pensa que sou tua namorada. Eu disse que estava a tentar, não disse que estava-se a conseguir, disse ele sorrindo. Rachel, não sou bom em jogos. Gosto de ti. Gosto de ti desde a primeira vez que me fizeste um café e sorriste para mim como se eu fosse uma pessoa e não apenas um nome numa lista. Ontem à noite deu-me a desculpa para finalmente fazer algo a respeito. A maioria das pessoas pensaria que é muito rápido, mas a maioria das pessoas não viu aquele idiota a chamar-te de gordinha quando ele não te merecia. A sua expressão endureceu ligeiramente. Mas eu não sou como a maioria das pessoas e não estou interessado em ir devagar quando sei o que quero. O que queres? Quero namorar contigo de verdade, aprender tudo sobre ti e fazer-te sorrir como fizeste esta manhã, quando aceitaste jantar comigo. Ele fez uma pausa. Isso é muito honesto? É assustador, mas também incrível. Rachel tomou um gole de vinho para se dar coragem. Brad nunca falava assim antes. Tudo era calculado. Cronogramas adequados para marcos no relacionamento. Namoro estratégico. Namoro estratégico. Palavras dele. Ele tinha um sistema completo. Encontros para tomar café no primeiro encontro, jantar no quarto encontro, conhecer os amigos após 6 meses e conhecer a família após 1 ano. Tudo era planejado. E onde eu me encaixava nesse cronograma estratégico? 8 meses. Tínhamos conhecido os amigos um do outro, mas não as nossas respectivas famílias. Ele estava a pensar em marcar uma viagem para conhecer os pais dele em março. Ela riu, mas foi um riso amargo. Eu deveria ter percebido que algo estava errado quando ele usou o termo marcar, em vez de convidar. Ele é um idiota. Tu continuas a dizer isso porque continua a ser verdade. Jill estendeu a mão por cima da mesa e pegou na mão dela. Rachel, eu não faço cronogramas. Eu não faço encontros estratégicos. Eu faço honestidade. Gosto de ti. Quero passar tempo contigo. Quero descobrir o que te faz rir e o que te faz feliz. Desde o primeiro dia, quero que saibas que acho que és incrível exatamente como és. Prato após prato de incrível comida caseira italiana começou a chegar. Havia massa que a avó de Rose lhe ensinara a fazer e frango que estivera a laçar o dia todo. Legumes da horta dela. Pão acabado de fazer naquela tarde. E Rachel comeu tudo sem contar calorias, sem se sentir culpada e sem esperar que alguém comentasse sobre as suas porções. Isto é incrível, disse ela com a boca cheia de massa. A Rosie é a melhor cozinheira do North End. Não contes à minha mãe que eu disse isso. A tua mãe cozinha todos os domingos. Grandes jantares em família.
São barulhentos e caóticos, com todos a falarem ao mesmo tempo. A minha mãe preside tudo como um general a comandar tropas. Ele sorriu. Ias gostar dela. É formidável, mas gentil. Parece bom. A família do Brad era muito formal. Quão formal? Eles tinham jantares tranquilos, onde todos comiam com talheres adequados e discutiam política educadamente. A mãe dele ficava me perguntando sobre os meus planos de carreira, como se estivesse me entrevistando para um emprego. Rachel espetou outro pedaço de frango. Ela sugeriu que eu deveria considerar a faculdade de Direito se quisesse maximizar o potencial do meu diploma. Você queria fazer direito? Deus, não. Eu queria abrir uma padaria. Ainda quero, eventualmente. Então você deveria fazer isso. Não é tão simples assim. Você precisa de dinheiro, planejamento e conhecimento de negócios. Você tem um diploma em administração. Você trabalha no setor há anos. Você sabe o que funciona e o que não funciona. Jill se inclinou para a frente. O que realmente está impedindo você? Rachel ficou em silêncio por um momento. Medo, eu acho, de falhar, de as pessoas acharem que sou tola por tentar, de não ser boa o suficiente. Pessoas como o Brad. Pessoas como o Brad. Ela admitiu. Ele disse que cozinhar era um hobby, não uma carreira. Ele disse que eu deveria usar o meu diploma para algo sério. Mas o Brad é um idiota que não reconheceria a paixão nem que ela lhe batesse na cara. Jill apertou a mão dela. Tu adoras cozinhar, disse ele. Vejo isso todas as manhãs. A maneira como tu te iluminas quando alguém elogia os doces do Ângelo que tu ajudaste a fazer. Isso não é um hobby, é uma vocação. Tu realmente reparas em tudo, não é? Quando se trata de ti, claro. Sim, conversaram durante o jantar e a sobremesa. Tiramisu novamente, porque Jill insistiu. E durante o café, conversaram sobre a infância, as famílias, os sonhos e a estranha realidade de ter 27 ou 28 anos e ainda estar a tentar descobrir o sentido da vida. Rachel descobriu que Jill tinha, na verdade, 38 anos. Pareces mais novo, disse ela, fazendo-o rir. Ela também descobriu que ele tinha assumido o negócio da família do pai há 5 anos. Ele tinha 2 irmãs mais novas que protegia e uma mãe que lhe ligava todos os dias. E uma fraqueza por filmes antigos. Como quais? Perguntou Rachel. O padrinho, obviamente. Sou italiano. É um requisito. Obviamente, mas não podes contar a ninguém. Mas também adoro quando Harry conheceu Sally. Rachel pestanejou. A comédia romântica? A comédia romântica. Provavelmente já a vi 20 vezes. As minhas irmãs obrigaram-me a vê-la quando tinha 15 anos e fiquei viciado. Ele parecia um pouco envergonhado. Sei todas as falas. Isso é adorável. Isso é humilhante. Se algum dos meus colegas soubesse, nunca mais me deixariam em paz. Os teus colegas, as pessoas que trabalham para mim, os parceiros de negócios. Foi uma resposta cuidadosa, e Rachel entendeu o que ele não estava a dizer. Sim, o tipo de negócio familiar em que você precisa sentar-se de costas para a parede e prestar atenção nas saídas. A expressão de Jill ficou séria. Sim, Rachel, preciso que você entenda uma coisa. A minha vida não é simples. Há aspectos do que faço que não posso discutir, coisas que poderiam deixá-la desconfortável se soubesse os detalhes. Quero ser honesto consigo, mas há limites para o que posso partilhar. Você é perigoso? Posso ser, se for necessário para proteger o que é meu. Ele olhou nos olhos dela, mas nunca nos seus. Nunca para ninguém que seja importante para mim. Isso é uma promessa. Rachel deveria ter ficado com medo. Ela deveria ter inventado uma desculpa e ido embora. Mas ela pensou na maneira como ele a defendeu. Na maneira como ele disse, tu és perfeita. Como se fosse uma verdade fundamental. Na maneira como ele olhou para ela, como se ela fosse preciosa. Tudo bem, disse ela. Eu cresci em Southie. Não sou ingênua sobre como os bairros e as famílias funcionam. Não preciso saber os detalhes. Só preciso saber que és uma boa pessoa. Tento estar presente para as pessoas que são importantes. E eu também sou importante. És mais importante do que quase todas as pessoas. Ele disse isso de forma simples, como se fosse óbvio. Rachel, sei que isto é rápido. Tecnicamente estamos no nosso primeiro encontro, mas quero que saibas que estou a levar-te a sério. Não namoro casualmente. Se estás apenas à procura de diversão, preciso saber agora. Não é apenas diversão. É assustador, maravilhoso e nada parecido com o que estou habituada. Ótimo!
Gosto de coisas assustadoras e maravilhosas. Saíram do restaurante por volta das 22 horas. Rosa abraçou Rachel para se despedir, arrancando-lhe a promessa de voltar em breve. Jill acompanhou-a até casa por ruas familiares, com a mão quente na dela. Diverti-me muito esta noite, disse Rachel quando chegaram ao prédio dela. O suficiente para um segundo encontro. Definitivamente o suficiente para um segundo encontro. Amanhã, ela riu. Amanhã é domingo. Não tens um jantar em família? Tenho. Podes vir. Jill, acabamos de ter o nosso primeiro encontro. Eu sei, mas a minha mãe vai perguntar sobre ti de qualquer maneira. A Rosa já lhe contou sobre ti. Garanto-te. Mais vale deixá-la conhecer-te pessoalmente. Isso é uma loucura. É apenas a dinâmica familiar italiana. Tudo acontece muito rápido. Todos têm opiniões. A minha mãe já sabe que gosto de ti porque te apresentei à minha família no Roses. Ele sorriu. Mas se for demais, eu entendo. Podemos esperar. Rachel pensou no cronograma cuidadosamente planeado de Brad, 6 meses antes de conhecer os amigos e 1 ano antes de conhecer a família. A que horas? Ouviu-se dizer. O sorriso de Jill ampliou-se. Às 14 horas. Passo a buscar-te às 13h30. Veste roupas confortáveis e traz apetite. A minha mãe cozinha o suficiente para alimentar um exército. Não sei o que estou a fazer, mas gostaria de descobrir isso juntos. Desta vez, ele beijou-a de verdade, segurando o rosto dela com a mão, os lábios quentes e seguros. Não tinha nada a ver com beijar Brad. Aquilo parecia real e presente. Era como se Jill estivesse totalmente presente, em vez de já estar a pensar na próxima coisa. Quando se separaram, Rachel estava sem fôlego. Boa noite, Rachel Green. Boa noite, Giovanni Russo. Ela viu-o afastar-se e depois subiu as escadas, sentindo-se como se estivesse a flutuar. O seu telemóvel vibrou. Outro número desconhecido. Rachel, é o Brad. Estou a usar o telemóvel do meu assistente, pois continuas a bloquear-me. Isto é ridículo. Estamos juntos há 8 meses. Deves-me uma conversa. O tipo no restaurante passou dos limites. E acho que estás a exagerar. Liga-me para que possamos discutir isto como adultos. Rachel olhou para a mensagem, depois apagou-a e bloqueou o número. Ela estava farta de discutir, explicar e diminuir-se para se encaixar na ideia de outra pessoa sobre o que era aceitável. O jantar de domingo na casa dos Russo foi exatamente tão caótico quanto Jill havia prometido. Rachel chegou nervosa, vestindo jeans e um suéter macio, como Jill havia instruído. Ele a recebeu com um sorriso e um beijo. Foi casual e fácil, como se eles fizessem isso há anos, em vez de dias. Aviso justo, disse ele no carro. A minha família é avassaladora. Tenho 2 irmãs mais novas, ambas casadas, e 4 sobrinhas e sobrinhos no total. A minha mãe é responsável por tudo. O meu pai é mais calado, mas não perde nada. Várias tias e tios também estarão lá. Todos terão uma opinião sobre ti. Isso é reconfortante. Eles vão adorar-te. Só estou a avisar, vai ser barulhento. A casa dos Russo é um lindo edifício de tijolos marrons no coração do North End. Jill entrou sem bater e eles foram imediatamente envolvidos pelo barulho. Crianças corriam por toda parte. Várias conversas em italiano. O ar estava cheio do cheiro de alho, vinho e algo a assar. Um cão latiu algures no andar de cima. Jill, uma mulher apareceu, na casa dos 30 anos. Cabelo escuro, os olhos de Jill. Trouxeste a mãe dela. Jill trouxe a rapariga. Esta é a minha irmã Lucia, Jill disse. Lucia, esta é a Rachel, a minha irmã que não tem noção de privacidade ou subtileza. Chama-se entusiasmo. Olá! Lucia abraçou Rachel como se fossem velhas amigas. Ouvi falar muito de ti. Jill nunca traz raparigas para casa. Isto é muito importante. A mamã está a cozinhar desde as 6 da manhã. Uma mulher mais velha apareceu da cozinha. Era elegante, usava um avental e tinha o cabelo escuro preso para trás. Tinha a estrutura óssea de Jill e uma presença tão forte que Rachel se viu a endireitar a coluna involuntariamente. Mãe, disse Jill, esta é Rachel Green. Rachel, esta é a minha mãe, Sofia Russo. Sofia estudou Rachel com olhos perspicazes que não perdiam nada. Então sorriu calorosamente e puxou Rachel para um abraço que cheirava a manjericão e farinha. Bem-vinda, disse ela. Qualquer rapariga que faça o meu filho sorrir assim é bem-vinda nesta casa. Entre.
Pode ajudar-me na cozinha enquanto o Jill toma conta das crianças? Mãe, acho que não. Vá. As crianças estão a destruir a sala de estar. O seu pai está escondido no escritório. Resolva isso enquanto eu conheço a Rachel. Jill olhou para Rachel com um ar de desculpa. Vai ficar tudo bem. Basta concordar com tudo o que ela disser. Isso é um péssimo conselho, disse Sofia, puxando Rachel para a cozinha. Nunca concorde com tudo o que eu disser. Gosto de mulheres com opiniões. Na cozinha, Sofia colocou Rachel a trabalhar na salada enquanto terminava de cozinhar a massa. Trabalharam em um silêncio confortável por alguns minutos antes de Sofia falar. Meu filho está apaixonado por si. Rachel quase deixou cair o tomate que estava a cortar. Nós só começamos a namorar. Eu sei, respondeu ela. Ele ligou-me ontem, todo animado, como um adolescente. Mãe, conheci alguém. Ela é especial. Não o ouvia falar assim há anos. Sofia olhou para Rachel com olhos calorosos. Tu fazes o feliz. Isso é importante para mim. Ele também me faz feliz. Ótimo. Tu tens curvas. Isso também é bom. As mães italianas gostam de raparigas que comem. Não há nada pior do que levar para casa uma rapariga magra que empurra a comida no prato. Sofia gesticulou com a colher de pau. O Dio contou-me sobre o teu ex-namorado, aquele que te chamava de gordinha. O rosto de Rachel corou. Ele contou-te isso? Claro que ele me contou. Ele ficou furioso com isso. Ele protege o que é dele, o meu filho. Sempre protegeu. Ela sorriu. Tu comes nesta mesa. Tu comes bem aqui. Ninguém julga. Essa é a regra. O jantar foi tão caótico quanto prometido. As irmãs de Jill, Lucia e Maria, bombardearam Rachel com perguntas. Os sobrinhos e sobrinhas subiram em Jill como se ele fosse um trepa-trepa. O pai dele, Antônio, era mais calado, mas era gentil e perguntou sobre o trabalho dela no café com interesse genuíno. E a comida, prato após prato de incrível culinária italiana. Todos comeram com entusiasmo, estendendo-se uns sobre os outros para pegar o pão e discutindo sobre futebol em italiano rápido. Eles riram de piadas internas. Rachel nunca se sentiu tão bem-vinda. Tu te encaixas, disse Maria no final da refeição. Algumas pessoas vêm para jantares em família e se esforçam demais, mas tu simplesmente te encaixas. Ela está nervosa, corrigiu Lucia, mas manteve a sua posição. Eu gosto disso. Todos gostam dela, disse Sofia com firmeza. O que é bom, porque o Giovanni já está claramente apaixonado por ela. Mãe, protestou Jill. O quê? É óbvio. Olhas para ela como se fosse o teu filho. O teu pai costumava olhar para mim assim. É genético. Antônio ergueu o seu copo de vinho. É verdade. Os homens russos apaixonam-se perdidamente e rapidamente. Eu sabia que queria estar com a tua mãe depois de 2 dias. Vês? Sofia gesticulou triunfalmente. 2 dias. Há quanto tempo a conheces? 6 meses de café. 2 encontros reais. Perto o suficiente. Ela deu uma palmadinha na mão de Rachel. És boa para ele. Volta no próximo domingo. Sim, não era realmente uma pergunta. Adoraria, respondeu Rachel honestamente. Mais tarde, depois do jantar, da sobremesa e de ajudar a arrumar a mesa, Jill levou Rachel para casa. Ela estava calada, processando tudo. Impressionado, ele perguntou, no melhor sentido possível. A tua família é maravilhosa. Eles adoraram-te. A minha mãe já me disse que estás convidada para o Natal. Estamos em outubro. Ela planeia com antecedência. Ele parou em frente ao prédio dela. Rachel, ele começou, preciso de te dizer uma coisa. O tom dele a deixou nervosa. Ok, ela disse. Brad passou no meu escritório ontem. Rachel sentiu um frio na barriga. O quê? Ela perguntou. Ele queria saber quem eu era. Ele queria me alertar para ficar longe de você. Ele disse que você era a namorada dele e que eu precisava me afastar. A expressão de Jill ficou sombria. Deixei bem claro que você não é mais namorada dele e que ele precisa seguir em frente. Como explicaste isso? Fui educado, mas firme. Ele foi embora, tendo compreendido a situação. Jill, o que fizeste? Nada permanente. Apenas deixei claro que incomodar-te não seria bom para a saúde, nem para a carreira dele. Ameaçaste-o. Sugeri fortemente que ele repensasse as suas escolhas. Isso é ameaçá-lo. Isso é proteger-te. Ele virou-se para encará-la de frente. Rachel, preciso que compreendas. Não faço meias medidas.
Se alguém ameaça o que é meu, eu lido com isso. É assim que eu sou. Se isso te deixa desconfortável, preciso saber agora. Rachel pensou em Brad e nos 8 meses de críticas sutis sobre ela ser muito grande, muito barulhenta e ocupar muito espaço. Então ela pensou em Jill, dizendo: Você é perfeita. E falando sério. Tudo bem, disse ela. Tudo bem, não o magoe, mas faça-o entender que ele tem que me deixar em paz. Eu estou bem com isso. Ela sorriu levemente. Na verdade, estou mais do que bem com isso. A expressão de Giles suavizou-se. Você é incrível. Eu sou prático. O Brad não compreende a rejeição. Talvez ele te compreenda. Ele vai compreender. Prometo-te. Ficaram sentados no carro por um momento, com o peso de tudo pairando entre eles. Isto é uma loucura, disse Rachel baixinho. Há 2 dias eu tinha um namorado. Agora estou a namorar alguém novo e a conhecer a família dele. Aparentemente também estás a lidar com a situação do meu ex-namorado. Provavelmente é demais, mas ela olhou para ele e achou que ele era perfeito. Jill sorriu e a puxou para um beijo que a fez esquecer Brad, o medo e tudo, exceto a sensação de ser desejada exatamente como era. Na mesma hora no próximo domingo? Perguntou ele quando finalmente se separaram. Jantar em família, jantar em família. Aviso justo. A minha mãe já está a planear ensinar-te a receita do molho dela. Parece maravilhoso. Diz isso agora. Espera até estares a mexer o molho por 3 horas, enquanto ela supervisiona cada movimento teu. Estou ansiosa por isso. E, surpreendentemente, Rachel falava a sério. Pela primeira vez em anos, ela estava ansiosa por tudo. 3 semanas depois de começar o seu relacionamento com Jill, a sua vida tinha mudado de maneiras que ela ainda estava a processar. Ela tinha ido a 4 jantares de domingo. Sofia realmente lhe ensinou a receita do molho da família. 3 horas a mexer, provar e ajustar. Rachel tomava notas como se estivesse a documentar segredos de Estado. Ela também conhecera toda a família alargada de Jill. Tias que faziam perguntas invasivas por amor. Tios que a testavam com piadas terríveis e primos que a recebiam como se ela sempre tivesse pertencido à família. Ela descobriu que Jill mantinha uma arma no carro e outra no escritório, que ele tinha reuniões sobre as quais não podia falar com ela, e que às vezes recebia telefonemas às 3 da manhã e tinha de sair imediatamente. Também descobriu que ele lhe enviava uma mensagem de bom dia todos os dias, passava no café quase todas as tardes só para vê-la por 10 minutos. Lembrava-se de que ela odiava coentro e adorava livrarias antigas, e olhava para ela como se fosse a coisa mais bonita que já tinha visto. Pela primeira vez na sua vida adulta, Rachel acreditou que era bonita. Ela parou de contar calorias, de usar roupas que escondiam as suas curvas e de se desculpar por ocupar espaço no mundo. Foi libertador. Aparentemente, também foi perceptível. Estás radiante, disse Angelo uma manhã, observando-a cobrir cupcakes com glacê com uma felicidade inconsciente. O amor te cai bem. Faz 3 semanas. A minha esposa e eu nos casamos após 6 semanas. Quando se sabe, sabe-se. Isso é loucura. Isso é italiano. Ele sorriu. O Jill está a tratar-te bem, melhor do que bem. Ele é tudo o que eu não sabia que precisava. Rachel parou de tentar encontrar palavras. Ele é tudo o que eu não sabia que precisava. Ótimo. Ele é protetor contigo, sabes? Ele passou por aqui na semana passada. Pediu-me para ligar-lhe se alguém te causasse problemas. Ele fez o quê? Nada de mal. Ele só queria ter a certeza de que estás segura. É isso que os homens bons fazem. Protegem o que é importante para eles. Rachel ainda estava a processar essa informação quando a porta do café se abriu e Brad entrou. Ela congelou. O seu cupcake estava a meio caminho da vitrine. Brad estava igual. Usava um fato caro. Tinha o cabelo penteado e aquele sorriso ensaiado que não chegava aos olhos. Mas algo estava diferente. Ele parecia nervoso. Rachel, disse ele, aproximando-se do balcão. Podemos conversar? Estou a trabalhar. Só 5 minutos, por favor. Angelo apareceu ao lado dela com uma expressão severa. Ela está a trabalhar. Isso não é da tua conta. Tudo o que diz respeito a Rachel diz respeito a mim. Ela é da família. Angelo cruzou os braços. Tem de sair. Brad cerrou os dentes. Rachel, só quero pedir desculpa pelo que disse no restaurante. Eu passei dos limites. Sim, passei. Então, podemos conversar em algum lugar privado? Não, respondeu Rachel, colocando o cupcake com as mãos firmes. Brad, acabou.
Bloqueei os seus números. Deixei claro que não quero nenhum contato. Apareceres no meu local de trabalho é passar dos limites. Cometi um erro. As pessoas cometem erros. Estivemos juntos durante 8 meses. Durante esses 8 meses, fizeste-me sentir que eu não era boa o suficiente, que eu era gorda demais, barulhenta demais e exagerada demais. Criticaste o meu trabalho, os meus amigos e o meu corpo. Fizeste-me sentir pequena. A voz de Rachel estava calma e segura. Então conheci alguém que me faz sentir maior. Alguém que acha que sou perfeita exatamente como sou. Então não, Brad. Não vamos conversar. Não vamos voltar a ficar juntos. Acabou? A expressão de Brad mudou de conciliatória para irritada. É aquele cara, não é? Do restaurante. Estás a namorar com ele. Isso não é da tua conta. É da minha conta. Nós estávamos juntos. Passado. Rachel inclinou-se para a frente. Brad, vou dizer isto uma vez, e muito claramente. Deixa-me em paz. Para de me enviar mensagens de números diferentes. Para de aparecer no meu local de trabalho. Segue em frente, não pode simplesmente decidir que acabou. Relacionamentos são uma coisa de 2 vias. A porta do café abriu-se novamente. Jill entrou, viu Brad e a sua expressão ficou fria. Algum problema? Perguntou baixinho. Brad empalideceu. Estou apenas a falar com a Rachel. A Rachel disse para saíres, então sai. Este é um local público. Posso ficar aqui se quiser. Na verdade, interrompeu Ângelo, este café é meu e estou a pedir-te para saíres. Estás a deixar a minha funcionária desconfortável. Só quero conversar. Jill aproximou-se. Ele não estava a ser ameaçador, mas era inegavelmente perigoso. Brad Coleman, 31 anos, associado da Whitman, Brenner and Associates. Mora na Commonwealth Avenue, 432, apartamento 3B. Conduz um BMW prateado com a matrícula 7 IK482. O seu restaurante favorito é o Capitol Grill, onde tem reuniões de almoço todas as terças-feiras. Devo continuar? Brad empalideceu. Está a ameaçar-me? Estou a demonstrar que sei onde está o tempo todo, que posso encontrá-lo quando quiser, que não tem privacidade comigo. A voz de Jill estava perfeitamente calma. Agora, Rachel pediu-lhe gentilmente para deixá-la em paz. Não estou a pedir gentilmente, estou a dizer-te, não ligues para ela. Não mande mensagens para ela. Não vá ao local de trabalho dela. Ela não quer mais você na vida dela. Entendeu? Isso é loucura. Entendeu? O tom de Jill não mudou, mas havia algo nos olhos dele que fez Brad dar um passo para trás involuntariamente. Tudo bem, tanto faz. Ela não vale isso. Brad olhou para Rachel com desprezo. Eu estava lá a tentar ajudar-te, a tentar fazer-te melhorar. Mas claramente tu preferes ficar com um bandido que ameaça as pessoas. Prefiro ficar com alguém que me acha perfeita, exatamente como sou, disse Rachel baixinho. Agora vai-te embora, Brad, antes que isto fique pior. Brad saiu batendo a porta atrás de si. O café ficou em silêncio por um momento. Então Ângelo começou a rir. Isso foi lindo, disse ele, limpando a garganta. Matrícula 7 IK482. Tu sabes mesmo isso? Eu sei tudo sobre ele. Jill virou-se para Rachel. Estás bem? Estou perfeita. Ela sorriu, usando deliberadamente a palavra dele. Obrigada por me apoiares. Sempre, respondeu ele. Ele foi para trás do balcão. Ângelo não o impediu e abraçou Rachel. Ele não vai incomodar-te novamente, prometo. Como podes ter a certeza? Porque sou muito bom a fazer-me entender. Rachel inclinou-se para o seu abraço, sentindo-se segura, protegida e valorizada. Adoro isso em ti. O quê? A maneira como proteges o que é teu? A maneira como me fazes sentir segura? Ela parou, percebendo o que quase tinha dito. Jill afastou-se e olhou para ela com seriedade. A maneira como eu o quê? Nada. Esquece, Rachel. Ela respirou fundo. A maneira como me amas. Eu ia dizer isso, mas é loucura. Só se passaram 3 semanas, e sei que é muito rápido. Eu não deveria ter dito nada. Ele beijou-a ali mesmo no café, na frente de Ângelo e dos outros clientes matinais. Foi um beijo profundo e seguro, e ele estava absolutamente certo. Quando se afastou, seus olhos estavam calorosos. Eu amo-te. Tenho tentado não dizer isso porque não queria assustar-te, mas sim, Rachel Green,
Eu amo-te completamente e sem reservas. Isso é loucura. Mal nos conhecemos. Sei que cozinhas quando estás estressada. Sei que és gentil com todos, mesmo quando não merecem. Sei que te animas quando falas em abrir a tua própria padaria. Sei que tomas café puro porque a tua avó tomava. Sei que és linda e brilhante e mereces alguém que reconheça isso. Ele tocou-lhe no rosto gentilmente. Eu sei tudo o que importa e amo-te. Rachel sentiu lágrimas nos olhos. Eu também te amo. É louco e rápido, e diferente de tudo o que já senti antes. Ótimo. Gosto de loucura e rapidez. Continua a dizer isso porque ainda é verdade. Ângelo limpou a garganta ruidosamente. Tudo isso é muito bom, mas vocês estão no meu café. Ou vão para fora ou ajudem os clientes. Escolha. Gio riu e, relutante, soltou Rachel. Eu passo por aqui depois de fechar. Vamos comemorar a saída definitiva do Brad com um bom vinho e um tiramisu ainda melhor. Parece perfeito. Depois que Brad saiu, Ângelo lançou um olhar cúmplice a Rachel. 3 semanas e ele já está apaixonado por si. Eu disse. Quando se sabe, se sabe. És insuportável. Estou certo. Há uma diferença. Ele entregou-lhe um avental. Agora volta ao trabalho. Esses cupcakes não vão se cobrir de glacê sozinhos. Naquela noite, Jill levou Rachel ao seu apartamento pela primeira vez. Era uma cobertura na extremidade norte, com janelas do chão ao teto, com vista para o porto. Isso é incrível, disse Rachel, admirando a vista. É o meu lar. Ele serviu vinho e entregou-lhe uma taça. Queria falar contigo sobre uma coisa. O tom sério dele deixou-a nervosa. Está bem, disse ela. A tua padaria. Queres abrir uma eventualmente? Eventualmente? Sim, quando tiver poupado dinheiro suficiente. Quando tiver um plano de negócio sólido. Quando? E se o fizesses agora? Rachel pestanejou. O quê? Abre a tua padaria agora. Posso ajudar com um investimento. Encontrar um local e deal. Não posso deixar-te comprar-me uma padaria. Não estou a comprar-te uma padaria. Estou a investir num negócio em que acredito e que é gerido por alguém em quem acredito. Ele aproximou-se. Rachel, és talentosa. Tens as competências, o conhecimento e a paixão. A única coisa que te impede é o dinheiro. Por isso, deixa-me ajudar-te com isso. É demasiado. É um investimento. Podes pagar-me de volta quando o negócio for lucrativo. São termos padrão e tudo está documentado. Mas quero ver-te ter sucesso. Prefiro ver-te a fazer o que amas do que a trabalhar para outra pessoa. Por quê? Porque te amo. Mereces perseguir os teus sonhos. Ele parou e sorriu levemente. 6 meses atrás, fizeste-me café e sorriste para mim como se eu fosse digno de atenção. Desde então, estou um pouco apaixonado por ti. Rachel sentiu o coração expandir-se. 6 meses. A sério? A sério? Só sou lento a tomar decisões. Expulsaste o meu ex-namorado e disseste-me que eu era perfeita 12 horas depois de termos falado pela primeira vez. Isso não é ser lento, é ser decisivo. Há uma diferença. Ele puxou-a para si. Então, o que me dizes? Pronta para abrir a Rachel's Bakery? Esse nome é horrível. Escolhe um melhor, mas diz que sim. Ela deveria pensar sobre isso, deveria fazer um plano cuidadoso, considerar todos os ângulos, ser prática. Em vez disso, ela disse sim. O sorriso de Jill era brilhante. Sim, sim. Vamos fazer algo louco, o meu tipo de coisa favorita. Ele beijou-a, e Rachel sentiu-se como se estivesse a voar, como se tudo o que ela sempre quisesse estivesse de repente ao seu alcance. Naquela noite conversaram sobre a padaria durante horas. Que tipo de espaço ela queria, em que se especializaria e qual seria a estética. Jill pegou num portátil e começou a pesquisar espaços comerciais disponíveis no North End. Há um na Salem Street, disse ele. Localização perfeita, aluguer razoável. Queres ir ver amanhã? Amanhã é segunda-feira. Eu trabalho. Liga-la a dizer que estás doente, isto é mais importante. Não posso simplesmente ligar a dizer que estou doente para ver espaços para padarias. Por que não? O Ângelo vai entender. Na verdade, ele provavelmente vai dar uma festa quando tu deres o aviso prévio. Ainda não decidi dar o aviso prévio. Vais decidir quando vires o espaço e perceberes como ele é perfeito. Ele sorriu. Confia em mim, este é o teu futuro. 3 meses depois, Rachel estava na sua padaria. Ela estava a preparar-se para o dia da inauguração da sua padaria, que ela chamou de Rachel's Sweet Provisions. Esses 3 meses foram uma loucura.
encontrar o espaço perfeito na Salem Street. Ela negociou o aluguer com um senhorio que se lembrava do avô de Jill, projetou o layout com a ajuda de Sofia e o olho estético de Lucia, encomendou equipamentos, contratou empreiteiros, lidou com licenças e autorizações e cuidou de milhares de pequenos detalhes que a deixavam tonta. Jill esteve presente em tudo isso. Ele não assumiu o controle, mas apoiou-a, apresentando-lhe empreiteiros que lhe deviam favores, revendo contratos com os seus advogados para garantir que ela obtivesse preços justos e trabalho de qualidade. Ele até passou 2 fins de semana a ajudar a pintar as paredes, parecendo ridiculamente doméstico com jeans velhos e tinta espirrada no cabelo. Devias pintar as paredes. Não a ti mesmo, brincou Rachel. Estou a fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Paredes e cabelo. Muito eficiente. Estás a distrair-me muito. Isso é uma reclamação? Claro que não. Olhando para o espaço acabado, Rachel mal podia acreditar que era real. Ela queria paredes de tijolos expostos. As grandes janelas deixavam entrar a luz da manhã. Havia vitrines vintage que Jill encontrou numa venda de bens imóveis e restaurou até ficarem brilhantes e perfeitas. A cozinha dela, era de nível comercial, com equipamentos com os quais ela só sonhava. Havia uma caixa registradora vintage que realmente funcionava, e cadeiras e mesas que não combinavam, o que dava personalidade ao espaço, em vez de uniformidade corporativa. Era dela. Tudo isso. Está pronta? Perguntou Jill, aparecendo com um café, porque sabia que ela estava nervosa demais para fazer o seu próprio café naquela manhã, aterrorizada. E se ninguém vier? E se os doces forem horríveis? E se todos vierem e os doces forem incríveis? E você vender tudo até ao meio-dia? Ele a puxou para perto. Ele era uma presença familiar e sólida. Rachel, você é incrível. A tua comida é incrível. Isto vai ser um grande sucesso. Tu és tendencioso. Eu sou honesta. Há uma diferença. Ele beijou a testa dela gentilmente e de forma tranquilizadora. Mesmo que eu não fosse tendencioso, a Sofia tem contado a todos no North End sobre a padaria da sua futura nora. Tu terás clientes. O coração de Rachel deu um salto ao ouvir as palavras futura nora. O quê? Ela é italiana. Ela planeia com antecedência. Mas Gil estava a sorrir. Ele tinha aquela expressão suave que ficava quando falava sobre o futuro deles. Para que conste, concordo com a avaliação dela. Estamos a namorar há 4 meses. E há 10 meses que sei que és a pessoa certa para mim. Desde que me sorriste no café, percebi que passaria o resto da minha vida a tentar ganhar esse sorriso todos os dias. A mão dele segurou o rosto dela. Então, quando estiveres pronta, vou pedir-te em casamento, como deve ser, com um anel e tudo. Mas, só para que saibas, estou pronto quando tu estiveres. Isso é muito confiante, isso é muito honesto. Ele olhou para o relógio. Faltam 15 minutos para abrires. Tens tudo pronto? Rachel olhou em volta para as vitrines que passou a noite toda a encher. Cannoli, tradicional e pistácio. Soleil, ricota e frola. Biscote em 3 sabores. Cornete recheado com creme e Nutella. Tiramisu em porções individuais. Havia também biscoitos e tartes, bem como uma secção inteira de itens especiais que ela tinha aperfeiçoado ao longo de meses de testes. E nas traseiras, cuidadosamente embrulhado e pronto a levar, estava um pedido especial para a Sofia. Biscoitos de amêndoa feitos com a receita da avó dela, que a Rachel tinha passado semanas a aperfeiçoar sob o seu olhar atento. Acho que sim. Espero que sim. Meu Deus, e se eu me esqueci de alguma coisa? Não te esqueceste de nada. Estás a planear isto há 3 meses. Tens um inventário de reserva na cozinha, suprimentos extras e planos de contingência para os teus planos de contingência. Ele puxou-a para perto. És a pessoa mais preparada que conheço. Este é o teu sonho, Rachel. Tu mereces isso. Agora vai e vive-o. Ela respirou fundo, endireitou os ombros e caminhou até a porta. Vamos lá. A grande inauguração foi um enorme sucesso. O norte da cidade apareceu em peso. Havia clientes habituais do café, toda a família de Jill e vizinhos que acompanharam a reforma com interesse. Ao meio-dia, Rachel tinha vendido tudo, exceto o tiramisu, que ela fez em quantidades extras porque Sofia insistiu. Ângelo chegou e trouxe flores. Ele a abraçou com força. Estou orgulhoso de você, garota. Você se saiu muito bem.
Sofia trouxe metade da família Russo e comprou doces suficientes para alimentar um exército. Ela beijou Rachel na bochecha. Lindo. Perfeito. Você vai conquistar grandes coisas. Brad não apareceu. Rachel não pensava nele há semanas. Não sentia a sua falta. Nem sequer tinha notado a sua ausência na sua vida. À hora de fechar, exausta, mas feliz, Rachel encontrou Jill à sua espera com champanhe. Esgotou, disse ele. Não me surpreende. Não acredito que funcionou. Eu acredito. És incrível, Rachel. Há meses que tento dizer-te isso. Ela se aproximou dele, sentindo-se grata, amada e perfeitamente ela mesma. Obrigada por acreditares em mim e me incentivar a fazer isto. Por nunca teres deixado de me ver. Ele a beijou gentilmente. Pronta para ir para casa? Na tua casa ou na minha? Eventualmente na nossa, mas por enquanto, na minha. Tenho mais champanhe e a Sofia enviou tiramisu. A tua mãe é a melhor. Ela realmente é. Ele pegou na mão dela. Vamos comemorar o teu sucesso como deve ser. Enquanto caminhavam juntos pela Zona Norte, passando por ruas familiares e vizinhos que acenavam para cumprimentá-los, Rachel refletiu sobre o quanto tinha mudado em 4 meses. Ela tinha deixado um relacionamento que a fazia sentir-se pequena. Ela tinha encontrado um que a fazia sentir-se maior. Ela tinha parado de pedir desculpas por existir num corpo que ocupava espaço. Ela tinha aberto uma padaria e vivido o seu sonho. Ela tinha se tornado a pessoa que sempre quis ser. Tudo começou numa noite num restaurante quando alguém a chamou de gordinha e outra pessoa disse, você é perfeita. E falava a sério. Epílogo. 1 ano depois, a Rachel's Sweet Provisions estava aberta há 1 ano e prosperava. Havia filas à porta quase todas as manhãs e tinha sido apresentada na Boston Magazine como a melhor padaria nova. Havia pedidos de bolos de casamento e encomendas especiais, o que mantinha Rachel feliz e ocupada. Ela tinha contratado 2 jovens da vizinhança que precisavam de uma oportunidade e tinha expandido o menu. Ela também começou a dar aulas de pastelaria aos fins de semana. 6 meses atrás, ela também se mudou com Jill para um apartamento maior, com uma cozinha onde ela podia realmente assar. Eles adotaram um cão, um mastim italiano enorme chamado Bruno, que achava que era um cão de colo. No mês passado, Jill pediu-a em casamento. Não num restaurante ou em público, mas apenas os 2 no apartamento deles. Ela estava a cozinhar biscoitos às 2 da manhã porque estava nervosa com um grande pedido de bolo de casamento, e ele entrou na cozinha, puxou-a para os seus braços e disse, casa comigo. Ele entrou na cozinha, puxou-a para os seus braços e disse, casa comigo. O quê? Casa comigo? Vamos oficializar isso. Deixe-me passar o resto da minha vida a mostrar-lhe como você é perfeita. Isso não é um pedido de casamento de verdade. Rachel Green, você quer casar comigo? Ela riu entre lágrimas. Isso é só um pouco melhor. Está a funcionar? Sim, seu homem ridículo. Sim, eu caso com você. O anel pertencia à avó dele. Uma esmeralda rodeada por diamantes, vintage e perfeita. Ele refletia a luz quando ela fazia massa, colocava cobertura e fazia todas as coisas que amava. Agora, no primeiro aniversário da abertura da sua padaria, Rachel estava atrás do balcão e viu Jill entrar às 19h30, ainda consistente depois de todo esse tempo. Bom dia, disse ela, já preparando o café expresso dele. Bom dia, futura senhora Russo. Ela adorava como isso soava. O de sempre, por favor. E qualquer pastelaria nova que esteja a testar hoje. Profiteroles de creme de avelã. Receita da Sofia. Perfeito. Ele pegou no café expresso que ela lhe entregou. Os dedos deles roçaram-se da maneira familiar. Sabe que dia é hoje? 1 ano desde que abrimos. 1 ano desde que se tornou sua própria chefe. Perseguiu o seu sonho. Tornaste-te a mulher incrível que eu sempre soube que eras. Eu sempre fui essa mulher. Só precisava de alguém para me ajudar a ver isso. Precisava de alguém para me inspirar a ser melhor e me fazer sentir digna. Ele sorriu. Somos bons um para o outro. Somos mesmo. Um casal mais velho entrou. Eram clientes habituais que vinham desde a primeira semana. Rachel, exclamou a senhora, soubemos da boa notícia. Vão casar. Sim, vamos. Giovanni Russo é de boa família e é um bom homem. O Sr. Duca acenou com a cabeça em aprovação. Quando é o casamento? Em junho. A Sofia já está a planear tudo. Claro que está. As mães italianas vivem para os casamentos.
A senhora Duca pediu o seu canole habitual. Estamos muito felizes por ti, querida. Mereces toda a felicidade do mundo. Depois de saírem, Jill pegou na mão de Rachel. Tu mereces toda a felicidade do mundo. Cada pedacinho dela. Tu também. Eu tenho-te. Isso é mais do que suficiente. Rachel lembrou-se de um ano atrás, de Brad chamá-la de gordinha, de se sentir pequena, errada e nunca boa o suficiente. Agora, ela sentia-se perfeita, não porque tivesse mudado o seu corpo, a sua personalidade ou qualquer coisa fundamental sobre quem ela era, mas porque alguém a via exatamente como ela era e a amava por isso. Sabes o que ela disse? Estou feliz que o Brad me tenha chamado de gordinha. Jill ergueu as sobrancelhas. Essa é uma interpretação inesperada. Se ele não tivesse feito isso, tu não terias intervindo. Não teríamos começado a conversar. Eu não o teria deixado. Nada disso teria acontecido. Ela gesticulou em torno da sua padaria, o seu sonho tornado realidade. Estou feliz que ele tenha dito isso, porque me trouxe até aqui. A sua padaria, a si, a nós e a uma vida onde posso fazer o que amo com alguém que me ama. Ela sorriu. Estou feliz por tudo isso. Jill puxou-a para perto e beijou-a ali mesmo, na frente dos clientes matinais, que sorriram e desviaram o olhar educadamente. Amo-te, Rachel Green, que em breve será russo. Também te amo, Gavani Russo, que uma vez expulsou o meu terrível ex-namorado. A melhor decisão que já tomei. A segunda melhor decisão foi dizer-me que sou perfeita. A melhor foi dizer-me que sou perfeita. Tu és perfeita. Eu só estava a afirmar um facto. Ela beijou-o novamente, saboreando café, certeza e um futuro cheio de doces, amor e toda essa felicidade que ela nunca se permitiu acreditar que merecia. E todas as manhãs, quando Jill chegava às 7h30 para tomar o seu café expresso e corneto, Rachel lembrava-se daquele momento no restaurante em que alguém tentou fazê-la sentir-se insignificante e outra pessoa a fez sentir-se infinita. Perfeita, ele disse. E finalmente, depois de todo esse tempo, Rachel acreditou nele.